Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde, juventude. Que alegria estarmos reunidos nesse dia tão importante para a nossa comunidade, o Dia da Família. No período da manhã, a dinâmica nossa era de reunir toda a família ao redor da mesa da palavra, para que todos juntos pudessem ser nutridos com o poder da palavra. E agora, neste lugar, neste instante onde nós estamos, a palavra de Deus quer atingir cada um dos membros com as suas diferentes faixas etárias que compõem a família. Agora a palavra é destinada de um modo muito específico a você, jovem. E essa dinâmica que a comunidade sonhou, pensou para este dia, em segmentar as diferentes faixas etárias na parte da tarde, me fazia lembrar que o apóstolo São João, em certo sentido, ele faz isso exatamente na sua primeira carta. Ele fala com todos, mas depois, num segundo momento, ele começa a segmentar a sua fala. Vamos acompanhar isso comigo? Toma a sua Bíblia aí, na primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Eu vos escrevo, filhinhos, pois os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Eu vos escrevo, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhinhos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Primeiramente, o apóstolo João, inspirado pelo Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, ele dirige a palavra a todos os membros da grande família de Deus, que é a comunidade. E ele chama todos os membros da família de Deus, que é a comunidade, de filhinhos. Isso é magnífico, irmãos, porque naquele tempo, os rabinos tratavam aquelas pessoas que os seguiam de filhos. Mas para demonstrar um carinho ainda maior, São João os chama de filhinhos. É assim que São João trata aqueles que ele lidera. São João se coloca como um pai espiritual da comunidade. E ele fala então com todos os membros da comunidade, chamando-os de filhinhos. E aí, nos versículos 13 e 14, o apóstolo apresenta para nós as duas grandes características que definem aqueles que são membros de uma comunidade, membros da grande família de Deus. As duas características são o perdão do pecado e o conhecimento do Pai. Faz parte da família de Deus aquele que faz a experiência de ser perdoado por Deus em Jesus Cristo. E faz parte da comunidade aquele que pela ação do Espírito Santo vive como filho de Deus. Eis as duas grandes características de todos os membros da comunidade. Após pontuar isso, São João então começa a segmentar aquilo que ele escreveu.
ele fala com os pais e ele fala de um modo muito específico com os jovens. Sabendo que, quando ele fala com os pais e com os jovens, não se trata de uma simples divisão de faixa etária, é algo mais profundo. Porque pai, no contexto de uma comunidade, pai no contexto da família de Deus, que é a comunidade, não são apenas os adultos, apenas aqueles que possuem filhos. Num sentido mais profundo, os pais no meio de uma comunidade são os anciãos, são os mais velhos que estão ali atrás. Mas para melhorar a minha fala, são os sábios. Os pais no meio de uma comunidade são os sábios. E São João, nos versículos 13 e 14, ele revela qual é a característica daqueles que são pais, como esses que estão na sala aqui de trás. Por 2 vezes, ele repete que a característica que define os pais de uma comunidade é o conhecimento. Ele fala sobre conhecimento e depois ele fala de novo sobre conhecimento. São aqueles que conhecem aquele que é desde o princípio, ou seja, são aqueles que conhecem profundamente a pessoa de Jesus Cristo. Isso é a sabedoria, isso é um sábio, um homem que conhece profundamente Jesus Cristo, é um homem que é maduro na fé. Esses então se portam como os pais no meio de uma comunidade. Mas depois de falar com os pais, chegamos aonde nos interessa. O apóstolo começa a falar então com cada um de nós. Ele volta as suas palavras para falar diretamente com os jovens, sabendo que o jovem no meio de uma comunidade, o jovem no meio da igreja, não é aquele que tem apenas entre 15 e 40 anos, não. O jovem é aquele que no meio da comunidade se porta como um militante, aquele que luta pela causa da comunidade, aquele que combate. Esse é o jovem. Inclusive, nos versículos 13 e 14, de novo, ele vai apresentar, então, as 2 características daquele que não tem apenas a idade jovem, mas tem uma alma jovem. Vejamos se somos jovens de alma. As 2 características são aquele que tem força e aquele que combate. Esse é o jovem espiritual no meio de uma comunidade. Aquele que tem força e aquele que combate. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e pergunta: você tem força? Você é um combatente? Juventude, isso significa então que nessa tarde, o Senhor ele quer nos rejuvenescer. O Senhor quer imprimir em cada um de nós, não apenas um corpo, mas uma alma jovem. Isso significa que o Senhor agora, neste exato momento, quer nos dar poder. O Senhor quer nos encher de poder, porque Ele quer nos fazer os seus guerreiros, os seus combatentes. O Senhor quer nos dar muito poder espiritual para nos fazer os seus guerreiros. Pense comigo, não é assim que funciona também aqui neste mundo? Quando explodem as guerras, como essas que nós estamos assistindo de camarote, quem é que vai para a frente da batalha? São os jovens. Com 18 anos, os jovens se alistam no exército. E quando a guerra surge, é o jovem que vai combater. Os adultos também combatem, mas prioritariamente quem luta numa batalha são os jovens. É exatamente a respeito disso que o Senhor está nos alertando agora, e na verdade desde o período da manhã. Nós estamos em guerra. Nós estamos em meio a uma batalha que envolve prioritariamente a família. E o Senhor quer acumular eu e você de poder para combatermos nessa guerra. A pergunta é:
Quem deseja hoje ficar cheio do poder de Jesus e se alistar ou renovar o seu alistamento no seu exército? Quem deseja, grita: eu quero. Oh, glória. Já que todos nós desejamos acolher esse chamado do Senhor e combater no seu exército, o que nos resta fazer nesse momento da tarde, então, é conhecer o nosso inimigo. Se há uma guerra, se há uma batalha e o Senhor nos chama para ser os seus guerreiros, é porque existe um inimigo que se levanta contra nós. Quem é esse inimigo? Quem é esse exército? Perceba aí na sua palavra que São João, o apóstolo, faz questão de pontuar quem é o inimigo. Ele diz que é o maligno. O nosso inimigo é maligno. E veja que detalhe, na nossa palavra, na nossa Bíblia, a expressão maligno é trazida com um M maiúsculo, para que fique bem claro que não se trata de uma coisa abstrata, aérea, mas se trata de um ser que deve ser nomeado, um sujeito, que tem uma ação muito clara. Ele vive para produzir o mal, por isso é maligno, o maligno, aquele que vive para produzir em nossas vidas o mal. Mas, meus amigos, o que é o mal exatamente? O que é o mal? Santo Agostinho nos ajuda e ele nos ensina que o mal é, na verdade, a ausência do bem. Deus é o bem supremo e o mal é nada mais, nada menos do que a ausência de Deus. Para ser ainda mais específico, nos ensina Santo Agostinho que nós estamos no bem, nós estamos em Deus, quando nós nutrimos com Ele um relacionamento de amor. Aquele que está unido a Deus por amor, esse vive no bem. Uma vida feliz, uma vida realizada. Mas aquele que rompeu o relacionamento de amor com Deus, aquele que não nutre um relacionamento de amor com Deus, esse está no mal. É assim que nós devemos entender essencialmente o mal. Esse inimigo, nomeado pelo apóstolo, ele age, ele trabalha para produzir exatamente isso. Para que os homens se afastem do relacionamento de amor com Deus e comecem a viver fora de uma relação de amor com Deus. Ora, este inimigo, chamado de maligno, é nomeado pela igreja como o diabo e seus demônios. É assim que a igreja nos ensina a dizer. Trata-se do diabo e seus demônios. Nós estamos falando aqui de anjos, seres puramente espirituais. Nós temos um corpinho e temos uma alma. Nós somos matéria e espírito, mas os anjos não possuem matéria, são puro espíritos. Possuem uma inteligência muito mais aguda do que a nossa e uma vontade muito mais poderosa do que a nossa. Eles são livres, criados bons e em liberdade. E nos ensina a nossa mãe igreja que na liberdade que eles receberam de Deus, um dia escolheram para toda a eternidade rejeitar o amor de Deus, rejeitar a presença de Deus, escolheram por toda a eternidade viver do seu jeito no mal. Nós podemos afirmar que se o diabo e os seus demônios amam uma coisa, a única coisa que eles amam é essa escolha que eles fizeram, a escolha de odiar o amor de Deus, de odiar a Deus por toda a eternidade. E esses que odeiam a Deus, que odeiam o amor de Deus, eles não têm poder para ferir a face de Deus diretamente, para invadir a fortaleza de Deus que é o céu. Por isso, eles lutam para destruir a colônia de Deus, que é a terra.
Os demônios não têm poder para atingir diretamente a Deus, mas o jeitinho que eles pensam para ferir a Deus é ferindo aquilo que Deus ama. Aquilo que Deus tanto ama é você, que é um filho amado de Deus. Então ele vive pensando que ao ferir eu e você, ele estará ferindo a Deus. É assim que age o maligno. Ele quer nos arrastar para o mal, para a ausência de Deus. E o nome técnico que nós damos para isso é pecado. Todo o trabalho do maligno, no fundo, é para nos arrastar para o pecado. E juventude, qual é a grande estratégia? Qual é a grande arma do diabo e dos seus demônios para nos conduzir ao pecado? Chama-se tentação. Por isso você pode dizer para quem está dormindo do seu lado aí, cuidado com a tentação. Oh, tentação do sono, hein? Mas o que é exatamente a tentação? A tentação, ela aparece na nossa vida quando existem duas opções e apenas uma única escolha. Existe uma opção primeira que é boa, e existe uma segunda opção que é má, mas nós nos sentimos mais atraídos para essa segunda opção que é má. Isso é a tentação. Por exemplo, você e eu sabemos que domingo é o dia do Senhor. Nós sabemos que domingo é o dia de nos encontrarmos com o Senhor na Eucaristia, de nutrirmos uma vida em comunidade, mas aí o jovem acorda e fala: hoje eu quero ficar em casa maratonando uma série, quero ficar de boa. Não, hoje eu quero passear com os meus amigos, hoje nós vamos só andar de bicicleta, eu não vou rezar nada. Tentação. A pessoa sente que aquilo é mais agradável, mesmo sabendo conscientemente que o melhor é estar em comunidade, o melhor é se encontrar com o Senhor na Eucaristia. É assim que o inimigo age. Ele pega a opção B, a opção menos boa, a opção má, e faz com que essa opção se torne agradável na nossa vida. Entendido isso então, que nós estamos em guerra, que o Senhor quer nos dar poder para vencer o inimigo, entendido qual é o inimigo e como ele age essencialmente, neste exato momento, eu quero apresentar a vocês 4 grandes tentações da atualidade, que têm destruído a igreja, mas essencialmente os jovens. Existem outras, mas eu quero trazer aqui 4 grandes tentações, 4 grandes estratégias do maligno para a atualidade, para destruir eu e você. A primeira grande estratégia, a primeira grande tentação, chama-se divisão. Diz para quem está do seu lado, divisão. Entendamos essa estratégia. Nós cremos em um só Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um Pai eterno, que eternamente ama o seu Filho. Deus é um Filho eterno, que eternamente recebe o amor do seu Pai e corresponde ao amor do Pai. Esse amor que os une por toda a eternidade é o Espírito Santo. Nunca houve nem haverá um dia onde Pai e Filho estarão separados, porque eles vivem inteiramente unidos pela ação do Espírito Santo. Deus não se divide. Onde está o Pai, está o Filho. Aonde está o Filho, está o Pai. Aonde está o Espírito, está o Pai e o Filho. E é exatamente assim que nasceu a nossa igreja. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre os corações e então nasce de uma vez por todas a igreja. Nasce uma igreja unida.
O livro de Atos dos Apóstolos vai revelar que os fiéis eram um só coração, uma só alma. Assim é a igreja, formada por muitas pessoas diferentes, mas unidas. A igreja é a unidade na diversidade. Assim como Deus é formado por pessoas distintas, mas unidas, assim nasceu a igreja, para ser formada por pessoas diferentes, porém unidas pelo poder do Espírito Santo. O maligno sabe que aqui está o grande poder da igreja, a nossa unidade. Aqui está a base de toda a igreja. Por isso, a grande estratégia, a primeira grande estratégia do maligno para nos destruir, para ofender a Deus, é dividir para conquistar. Estratégia de guerra. Quando ele divide a igreja, os fiéis, ele ganha terreno, ele conquista. Essa é a sua estratégia, dividir para conquistar. Por exemplo, nós sabemos que no século XVI, aconteceu algo muito terrível no meio da igreja, a chamada Reforma Protestante. Homens que se diziam cristãos, resolveram sair do meio da igreja em nome de fazer uma reforma e começaram a criar novas igrejas. E o que é que nós assistimos nos dias de hoje? Nós temos inúmeras igrejas, chamadas inclusive de igrejas cristãs, com doutrinas diversas, e os irmãos sequer se conversam. Isso é terrível. O inimigo, desde a Reforma Protestante, tem ganhado muito espaço. Mas atenção, além desse ataque externo, ele realiza um ataque interno. Ele deseja que a nossa igreja católica, que a nossa comunidade javenice seja dividida, de tal forma que um irmão não se converse mais com o outro, que um irmão não tenha mais diálogo com o outro, que um irmão não queira mais fazer missão e conviver junto com o outro. Ele quer dividir a família. E sabe qual é a grande estratégia atual para que isso aconteça? Chama-se a politização da igreja. O inimigo sacou isso, que ao politizar a igreja, ele consegue dividir a igreja, dividir a comunidade internamente. Ele faz então com que características políticas sejam trazidas para o campo da fé. Por exemplo, no campo da política nós falamos os da esquerda, os da direita, os liberais, os ultraliberais e os ultraconservadores. Quantas vezes a gente ouve isso? Categorias políticas. Mas é assim que nós estamos julgando os nossos irmãos dentro da igreja. Aquele irmão que é mais liberal, aquele grupo que é mais conservador. E sem perceber, nós criamos partidos políticos dentro da comunidade. Quando na verdade, na igreja não existe partido. Na igreja existe um evangelho, um único evangelho. Não existe direita e esquerda, não existe liberal e conservador, existe um evangelho, existe uma pessoa que é Jesus Cristo. E se nós ficarmos com essa mentalidade, que eu gosto de ser mais de um grupinho conservador, ou eu gosto mais de ser de um grupinho liberal, e não me relacionar com o meu irmão, eu estou vivendo sem perceber a divisão que o inimigo semeou. Por isso, jovem, cuidado, porque o maligno faz parecer muito atraente essa ideia de viver num grupinho que se assume com uma posição e começa a julgar o outro. Cuidado, nós estamos sendo divididos pela politização da igreja. Diz para quem está do seu lado aí, cuidado com a divisão. A segunda grande tentação atual para esse tempo é o relativismo absoluto. O relativismo absoluto.
E aqui nós estamos falando daquilo que está na base de todo o pecado. Porque veja, Deus criou o ser humano e colocou o ser humano no jardim do Éden. E foi Deus quem disse: você pode comer de todos os frutos dessa árvore, menos da árvore que está no centro, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso significa que quem diz para nós aquilo que é bom ou aquilo que é mal para o ser humano é Deus. A verdade vem de Deus. Mas um dia, um maligno se aproximou do ser humano e tentou o ser humano para comer o fruto proibido. Livremente o ser humano colheu o fruto proibido e comeu. Isso significa que naquele exato momento, é como se o ser humano dissesse assim: não importa aquilo que Deus diz, o que importa é aquilo que eu quero, eu faço do meu jeito, sou eu quem fabrico a verdade, eu acho que é bom comer o fruto, então eu como este fruto. E desde aquele dia, o ser humano começou a ousar em ser um fabricante da verdade. É assim que o inimigo tem nos tentado, para que o ser humano se encha de orgulho e comece ele a fabricar a sua própria verdade. Por exemplo, esses dias no shopping, tinha uma mulher segurando uma corrente e puxando essa corrente. Mas se a gente olhasse a ponta da corrente, tinha outra mulher enrolada no pescoço na corrente, agachada no chão, porque essa mulher se achava um cachorro. Eu acho que eu sou um cachorro, então eu me porto como deveria se portar um cachorro. E assim, de absurdo em absurdo, o inimigo tem ganhado espaço. Principalmente no campo da sexualidade, onde nós vamos falar mais daqui a pouco. Aquele que nasceu como homem, ao invés de acolher o dom precioso, aquela que nasceu como mulher, ao invés de acolher o dom precioso, num dado momento, quer dizer: eu acho que eu posso ser de outro jeito. Nós vamos então nos tornando fabricantes da verdade. Por isso, juventude, cuidado, porque o maligno tem feito parecer muito atraente esse negócio de que eu faço do meu jeito, eu gosto, a minha regra, o meu corpo, o meu desejo. E isso é manobra do maligno. Terceira grande tentação atual é a tentação de que não existe guerra. Diz para quem está do seu lado: o inimigo diz que não existe guerra. O inimigo ele tem nos atacado para que a gente pense que não existe uma guerra espiritual, que tudo que tem acontecido de absurdo é simplesmente fruto das escolhas tão somente humanas, sem nenhuma outra intervenção. E aí nós achamos que todos os problemas da humanidade são culpa da falta de organização social, político, econômica. Nós achamos que todos os desvios são simplesmente causados pelo homem e que não existe nenhuma outra mente pensando o mal por trás. Cuidado, porque quando nós pensamos assim, nós abandonamos o combate. Você e eu assistimos de camarote o que aconteceu há quase 15 dias atrás. Os nossos irmãos de Israel estavam em festa, era um dia festivo. As comunidades de Israel estavam reunidas num dia festivo. Mas o governo, os militares, acharam que estava de boa, que o inimigo já não tem mais poder, não tem guerra, acabou, está tranquilo. Quando eles perceberam, o inimigo já tinha invadido a fronteira, já tinha entrado nas casas, já tinha matado muitas pessoas. É isso que acontece comigo e com você, quando nós esquecemos que existe uma guerra espiritual. Quando nós acordamos,
já é tarde, já é o barulho do inimigo que está nos lançando nos quintos dos infernos. Por isso, cuidado, porque o maligno faz parecer muito atraente a ideia de que não existe uma guerra espiritual, que basta combater no campo da política, da economia, da organização social, que tudo está resolvido. Isso é mentira, isso é um engano. Existe uma guerra espiritual. E quarto e último, a última grande estratégia, a última grande tentação para a atualidade é o sexo. Você vai dizer para quem está do seu lado, você está sendo tentado na sua sexualidade. Essa tentação parece que é a mais bem-sucedida de todas neste tempo. E é justamente por causa disso que eu quero pontuar alguns elementos mais específicos dessa tentação, para que possamos vencê-la com o poder de Deus. Entenda comigo o seguinte esquema: o maligno deseja que todo ser humano perca de vista o seu fim último, a sua finalidade. Todos nós vamos morrer, mas essa não é a nossa finalidade. Nós temos uma alma eterna. Todos nós um dia ou vamos para o céu ou vamos para o inferno. O que está em jogo é a eternidade. E o inimigo deseja que o ser humano venha perder de vista exatamente isso. Como é que ele faz isso? Como é que ele faz com que a sociedade, que o ser humano esqueça que existe um fim último? A grande estratégia do maligno para isso é a corrupção da sociedade. Pensa comigo. Se houvesse uma sociedade santa, justa, a todo tempo os homens falariam a respeito do céu, alertariam a respeito do inferno, e então todo mundo ficaria acordado. Preste atenção, o que importa é a vida eterna. Se a nossa sociedade fosse santa, todos nós facilmente seríamos direcionados para o céu, instruídos para o céu. Mas se a sociedade se corrompe, se torna uma sociedade má, então as pessoas começam a viver apenas pelas coisas do mundo, pelo dinheiro, pelo prazer, pela fama, por si mesmo. E quando o ser humano fica pensando apenas nas coisas daqui, porque a sociedade se corrompeu, ele para de pensar no seu fim último. Essa é a estratégia do maligno. Então, como é que ele faz para corromper a sociedade? Pense comigo. Se eu quero derrubar um prédio, eu preciso colocar bombas na base e eu implodo aquele prédio. É assim que o maligno trabalha. Como ele quer corromper a sociedade, ele luta para destruir a base de toda a sociedade, que chama-se família. O grande ataque do maligno é contra a família, que é a célula base para a sociedade. E por que ele luta tanto contra essa célula base? É justamente porque lá na família é que acontece aquele milagre de nós aprendermos a trilhar o caminho do céu. O céu é amor. Então na família é o lugar onde nós aprendemos a viver o amor desinteressado. A mãe não recebe talvez nada, nenhum dinheiro do filho pequeno que só chora e tem que limpar a fralda dele. Mas a mãe e o pai cuidam da criança, porque tem um amor completamente desinteressado. A família é uma escola de santidade, porque ela nos ensina o amor desinteressado. Mas eu pergunto para você, olhando para as famílias que nós conhecemos, se é que existem muitas famílias hoje, as famílias têm sido uma escola de santidade, uma escola de amor? Sejamos honestos, no meio da comunidade nossa sim, mas e lá fora onde você estuda e trabalha? Digo mais,
O inimigo odeia a família com toda a força, porque Deus é uma família. Eu não disse que Deus gosta das nossas famílias. É muito mais do que isso. Eu estou falando que Deus, Ele é uma família com F maiúsculo. Porque Deus é um pai que eternamente ama um filho. E os dois vivem unidos em amor, que é o Espírito Santo. Ou seja, Deus é uma pessoa, diferente de uma segunda pessoa, pai e filho, mas os dois estão unidos completamente em amor. Isso é família com F maiúsculo. Isso significa então que quando Deus sonhou o ser humano, diz a palavra, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Se Deus é uma família com F maiúsculo, o ser humano foi pensado e criado por Deus para ser a sua imagem. Nós fomos criados, atrelados à ideia de família. O ser humano foi feito para ser a imagem de Deus, e nós somos imagem de Deus quando vivemos em família. Seja a nossa pequena família que mora numa mesma casa, ou a grande família que é a comunidade cristã. Por isso, jovem, quando o inimigo, quando o diabo, ele vê uma família unida em amor, quando ele vê a comunidade unida em amor, ele se enfurece, porque aquilo que ele está vendo aqui na colônia de Deus é a própria imagem de Deus, e ele não suporta isso. É por isso que ele luta com unhas e dentes para destruir a família. Então vamos lá para concluir. Então como é que ele faz para destruir uma família? Qual é a sacada dos demônios para destruir as famílias cristãs? Como é que a gente derruba um prédio mesmo? Pela base. Qual é a base da família? Qual é o fundamento, o sustento de uma família? Chama-se matrimônio. Ele investe contra o matrimônio. E o que é um matrimônio? Um homem distinto de uma mulher que se unem em amor, à imagem da Santíssima Trindade. Vamos lá? Quem já foi num casamento, levanta a mão. Qual que é a parte mais importante de um casamento? Ponto alto do sacramento. Ah, é difícil de saber. É a hora que a noiva entra. Não, senhor. É a hora que todo mundo quer ver a noiva bonita, linda. São muitas partes num casamento, é verdade. E hoje em dia muita frescura, é verdade. Mas sabe qual é a parte essencial, aonde o sacramento acontece? O homem fica desse lado e a mulher desse. Os dois, um de frente para o outro, porque são os dois que celebram o matrimônio. Aí o homem diz que acolhe ela como sua esposa, e ela diz que acolhe ele como seu esposo. Mas eles dizem ainda que um promete ao outro fidelidade pela vida toda. Quando os dois fazem este voto na frente da comunidade, o amor que antes era apenas humano se transforma também num amor sobrenatural, porque o Espírito Santo é derramado, intercepta o amor entre os dois e os faz se tornar uma só carne. É no momento em que se promete fidelidade. A essência de um matrimônio é um homem e uma mulher vivendo fielmente todos os dias em amor. Isso é matrimônio. Então, o maligno, entendendo isso, a grande beleza que é o matrimônio, ele faz de tudo para, entre aspas, tirar essa cola que une o homem e a mulher, tirar a fidelidade conjugal, enfraquecer a fidelidade conjugal. Essa é a batalha dele. E como é que ele faz isso nos dias de hoje? Com uma desgraça chamada revolução sexual. Um dia, o diabo reuniu com todos os diabinhos e as diabetes lá no inferno. Eles fizeram uma conferência e passaram
um final de semana discutindo como é que a gente acaba com a família, como é que a gente acaba com o matrimônio, até que um diabinho lá do quarto, não, dos quintos dos infernos, falou assim: já sei, vamos manipular algo muito forte, que é o sexo. Vamos gerar uma desgraça chamada revolução sexual. Foi isso que aconteceu. A partir da metade do século XX, surgiu no meio da humanidade a revolução sexual. Revolução significa mudança. Que mudança é essa? Se antes a sociedade entendia o sexo atrelado ao projeto de Deus, família, matrimônio, agora entra no meio da humanidade uma mudança. O sexo sai do plano de Deus para ser vivido no plano do mal, fora do plano de Deus. Essencialmente, é isso que é a revolução sexual. E como que o diabo gerou isso? E tem gerado isso? Através, não se ofendam os publicitários, mas através da propaganda. É a propaganda que dissemina a revolução sexual. Como que é isso na prática? Eu vou assistir um filme hoje em dia, e quase raramente não se tem filmes onde não há cenas de sexo vivido fora do plano de Deus. Mas ele dissemina a sua propaganda pelo Instagram, pelo TikTok, pelas redes sociais, pela televisão, pelo outdoor, pelas músicas, pela piada, pela conversa, pelos professores. E vejam que nós estamos cercados de publicidade, de propaganda que fala a respeito do sexo fora do plano de Deus. Pergunta para quem está do seu lado: você já percebeu isso? Então olha que loucura. Nós chegamos num ponto onde nós temos uma sociedade que é contra o aborto. Aliás, desculpa. Chegamos num ponto onde temos uma sociedade que é contra o roubo, contra o racismo, contra a escravidão, mas que é a favor do divórcio, do adultério, da contracepção, da masturbação, da bissexualidade, porque tudo isso tem a ver com o sexo liberado. Olha que loucura. Se no nosso Brasil nós fizermos uma pesquisa, quem é contra o assassinato levanta a mão. Todo mundo levanta, porque pensa: que terrível matar um filho meu, uma mãe minha, me matar alguém que eu amo. Eu sou contra o assassinato. Mas e se você colocar uma vírgula? Quem é contra o assassinato daquelas criancinhas que estão no ventre da mãe? Aí um tanto já abaixa a mão e começa a justificar. Por quê? As pessoas aceitam o assassinato dos inocentes que estão no ventre das suas mães, aceitam um aborto porque querem sexo sem compromisso, sexo sem o verdadeiro amor, e em nome disso vale até matar. Só que você vai falar para mim: Leandro, isso aí não é novidade. Não existe nenhuma novidade nisso. Porque ao longo de toda a história a Bíblia fala disso. Já havia adultério, já havia pornografia, já havia contracepção, já havia prostituição. A Bíblia mesmo fala disso. Sabe qual que é a diferença? É que há 100 anos atrás, quem cometia essas coisas tinha algum tipo de consciência de que isso era mal, de que isso era pecado. A revolução sexual quer dizer para nós que essas coisas devem ser aceitas, devem ser desejadas. De repente, nós estamos no meio de uma sociedade que ama a infidelidade, que ama o aborto, que ama a contracepção, que ama viver o sexo fora do plano de Deus. Sacou o que é a revolução sexual? Que tem acabado com os matrimônios, com as famílias e, consequentemente, com a sociedade. Por isso, para concluir,
Talvez você diga assim: Leandro, mas por que o pecado sexual ele é tão perigoso assim? Não existem outros pecados piores? É verdade, existe. O orgulho, por exemplo, é um pecado muito pior do que o pecado sexual. Mas aqui vai alguns motivos para a gente nunca mais esquecer do porquê esse pecado é tão sério e porque ele está destruindo a família, a sociedade e tirando muitos do caminho do céu. Primeiro motivo: hoje em dia, o pecado sexual não é mais confessado. Agora ele é encoberto, ele é justificado. Todos os meus amigos fazem, por que eu não? Olha a seriedade. Nós estamos cometendo pecado, achando que é normal. Isso é gravíssimo. Segundo grande motivo, o professor Felipe Aquino disse para nós hoje de manhã, que o primeiro mandamento que Deus deu para o ser humano, qual foi? Alguém lembra? O que, gente? Você estava dormindo também, né? O quê? O primeiro mandamento foi, Deus disse para Adão e Eva: vai e planta uma bananeira. Não tinha banheiro, gente. Não. Crescei-vos e multiplicai-vos. A primeira coisa que Deus pediu para o ser humano, além de crescer, é a multiplicação. Sabe o que significa? Deus está convidando o homem e a mulher a participar do seu processo de criação de almas, de pessoas que vão viver para a eternidade. Então, quando o maligno perverte o sexo, perverte a nossa mentalidade sexual, nós nos esquecemos que Deus nos chama a cooperar com Ele, a trabalhar junto com Ele para criar filhos para a eternidade. Terceiro grande motivo: o sexo é uma seta que aponta para Deus. Eu repeti 2 vezes, dizendo que Deus é um pai que eternamente ama o seu filho. E que esse elo de amor que os une é o Espírito Santo. São 2 diferentes unidos em amor. O que acontece durante a relação sexual no matrimônio? Nós temos um homem que é diferente de uma mulher, 2 diferentes, verdadeiramente unidos em amor. E quando os 2 se unem, inclusive corporalmente, o corpo deles está apontando para o céu. Porque assim é a Santíssima Trindade. 2 diferentes, unidos em amor. Quando o maligno então perverte a sexualidade, ele tira essa seta da nossa vida. E ao invés do sexo ser uma seta que aponta para o céu, ela começa a apontar para baixo. Para baixo. Quarto motivo: o tempo todo a Bíblia usa a linguagem de matrimônio, casamento, para falar para nós do grande projeto de Deus em relação a nós. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de matrimônio para dizer: ei, eu sou Deus e quero me casar com você. Esse é o meu projeto. Eu quero ter um relacionamento íntimo de amor com você por toda a eternidade. E a Bíblia usa a linguagem, a figura do adultério para fazer referência ao pecado que é infidelidade. Então, quando a perversão sexual se estabelece na nossa mente, na nossa vida, nós perdemos essa figura de linguagem. E como é que Deus vai falar com os homens lá de fora, pervertidos, que Ele quer casar com cada um deles, se eles odeiam o casamento? Olha como isso é sério. Quinto motivo: o desejo, o instinto mais forte que existe dentro do ser humano, mais do que o desejo do paladar, é o desejo sexual. É um instinto mais forte que Deus colocou em nós. Se é o mais forte, isso significa que se nós canalizarmos a nossa sexualidade para Deus, através da virtude da castidade, nós vamos com toda a força para o céu. Mas isso significa também
que se a nossa sexualidade, que é uma grande força, estiver fora de Deus, nós vamos com toda a força para longe de Deus. É por isso que o maligno está nos tentando na área da sexualidade. E o último motivo, o sexto e último motivo, é que o sexo, ele não é apenas uma característica nossa, mas é um elemento da nossa identidade. Pense comigo. Imagine um homem cabeludo, bem cabeludo, que gosta de rock, um roqueiro. Ele dormiu roqueiro, só que no outro dia ele acordou, estava careca e gostando de sertanejo. Quando você vê isso, você fala, o que aconteceu aqui? Credo em cruz. É uma grande mudança. Só que não é uma mudança completa. Continua sendo aquela mesma pessoa, mas mudou só o cabelo e um gosto musical. A essência mantém. Agora pense comigo. O sujeito dormiu homem e acordou no outro dia completamente mulher. Sabe o que significa? É como se tivesse morrido um sujeito e tivesse nascido outro no lugar. Por quê? O corpo é completamente diferente. O DNA é completamente diferente. A psique é completamente diferente. E até o jeito de viver a espiritualidade é diferente. Um é mais sensível, o outro é mais força. Mudou completamente a identidade, os gostos da pessoa, o desejo da pessoa, a forma de se relacionar com o mundo. Então, quando o inimigo ataca essa questão da sexualidade, ele nos perverte por completo, porque ele rouba a nossa identidade. É como se uma caneta acordasse de manhã dizendo, eu quero ser papel. Não tem jeito. É impossível. Por isso, irmãos, guardem isso. É assim que o inimigo tem investido contra nós, gerando divisão, com relativismo, nos atacando para pensar que não existe guerra espiritual e, por fim, através da sexualidade. São os 4 grandes ataques. Sabendo que o mais poderoso nesses dias tem sido o ataque contra a sexualidade, porque a partir disso ele tem destruído matrimônio, família, sociedade, e todo mundo não tem trilhado o caminho do céu, ou melhor, grande parcela da humanidade. Então, antes de ir embora, só nos resta fazer essa pergunta: como vencer o maligno? Como é que a gente vence todas essas estratégias? O apóstolo deu a resposta: jovens, sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós. O poder certo para vencer o maligno é a palavra de Deus. Não é a força da tua juventude, da tua inteligência, da tua sabedoria, mas é permanecer na palavra de Deus, sabendo que a palavra de Deus não é só um livro. A palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus Cristo. Quando eu permaneço unido a Jesus Cristo, eu tenho o poder que me faz vencer o maligno. O maligno nunca conseguiu, nem conseguirá vencer alguém que vive unido a Jesus Cristo. E sabe como é que chama quem vive unido a Jesus Cristo? É um santo. O santo é a bomba atômica de Deus que vence a guerra nesses tempos. Leandro, eu quero viver unido a Jesus. Então lembra o segredo que o anjo revelou para Maria. Como é que vai ser, anjo? O Espírito virá sobre ti e te cobrirá com a sua sombra. Quando o Espírito é derramado sobre nós, ele nos une a Jesus, a palavra, ao Verbo eterno. E então, inferno nenhum nos vence. É exatamente isso que nós vamos pedir agora. A graça de ficarmos cheios do Espírito Santo. Por isso, fique em pé. Vamos pedir o Espírito Santo. Nós temos sido bombardeados de tudo que é jeito. Mas quem permanece na palavra, vence.